Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, estamos andando aí com as videoaulas. Queria agradecer o pessoal que está acompanhando o canal, que está se inscrevendo, que está deixando like. Se bem que, como eu já falei hoje em sala, não vejo muitos likes, mas é importante para a gente ter uma dimensão, eu acho que mais serial de como tá flutuando as coisas. O que, de novo, eu volto a agradecer é a questão dos comentários, das ideias. Tudo isso ajuda a fazer o nosso canal, né, o propósito do canal realmente ser materializado. O que, que é? Ajudar vocês a entender melhor as questões históricas, como estudar a história, os fatos históricos, os processos históricos. Tá? Então, hoje aconteceu uma coisa bem bacana, eu falei inclusive com a sala, que foi um gancho para eu desenvolver uma videoaula, porque isso é uma queixa comum nos vários anos que eu trabalho, certo? Então, qual foi a questão colocada por uma colega lá, por uma aluna? Ela chegou e falou, olha, eu estudo muito, faço resumos, eu assisto a aula, mas eu não consigo render, minhas notas vão tão baixas, eu vou mal, entendeu? E ela disse isso com um certo amargor, e é interessante você ver isso, porque assim, você percebe que ela se preocupou em relação a isso e está desgostosa com os resultados, né? O que eu costumo dizer para o pessoal? Isso você precisa refletir em relação a isso sobre o estudo, muito mais do que sobre a técnica de estudo. A técnica é mais fácil de você desenvolver quando você entende o estudo, né? Então, isso é interessante, isso é importante. Estudo significativo, né? Muito bem. Então, o que eu falei para ela? Basicamente, né? Fugindo um pouco do José Tudo, né? Porque eu brinco com eles do José Tudo, porque em espanhol é yo sé todo, né? Yo sé todo e não me preocupa, nada. Então, o que é? O José Tudo é aquele cara que acha que sabe tudo, que não precisa estudar. Esse cara, ele mais cedo ou mais tarde vai ter grandes problemas em relação aos conteúdos que ele precisa dominar. Por quê? Porque independente do grau de conhecimento dele, ele não foi refinando a estrutura para chegar a conhecimentos mais profundos. Então ele pode ter acumulado uma série gigantesca de informações, mas ainda assim as análises dele vão ser sempre muito superficiais. Então, isso nos faz lembrar algumas reflexões sobre o estudo, tá? Mas, para não ficar no campo apenas filosófico, para a gente não ficar discutindo só o campo da filosofia, o que eu passei para a colega, para a sala, e acho válido passar tanto para o segundo ano quanto para o terceiro ano. Técnica de estudo, estratégia de estudo, plano de estudo, a gente desenvolve. Isso é relativamente fácil. Quando você entende o motivo do estudo, quando você entende que é necessário ter objetivos, então a frustração dessa aluna é muito significativo para mim. Por quê? Porque ela, na verdade, ela enxerga onde ela tem que chegar e ela se sente frustrada porque ela quer chegar lá, mas não chega, né? Ela mesma colocou um ponto de chegada e ela está insatisfeita porque não consegue terminar esse trajeto para esse ponto que ela mesma colocou. Isso é fundamental, né? Se a gente pegar os filósofos, eles vão dizer, olha, você precisa, o começo do raciocínio, o começo da reflexão se dá quando você entende que você não é José Tudo, ou seja, você não sabe tudo, ao contrário, você está aprendendo. O primeiro passo para você aprender alguma coisa é entender que é preciso, que você não sabe, que é preciso aprender aquilo. Então isso é fundamental. Como eu disse para eles, vamos nos ater aqui a questões um pouco mais práticas, tá? Então, o que eu falei para a colega? Existem diferentes perfis de estudantes.
eu vou fazer uma abordagem relativamente simplória para a gente poder passar o fundamento e vocês desenvolverem as técnicas de acordo com você, o seu perfil de estudo, o seu perfil de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, olha, faça resumo de tudo. De fato, isso ajuda e ajuda muito, certo? Só que essa colega, ela disse exatamente isso. Eu chego em casa, eu faço o resumo, eu leio a apostila, eu leio o livro, resumo o que eu estou fazendo, mas eu vou mal. Então, o que eu falei para ela? Veja, você tem diversos tipos de aprendizagem, diversos tipos de estudantes, diversos perfis de estudantes. Você vai ter o visual, você vai ter o auditivo, você vai ter o textual e você vai ter o oral, certo? Fazendo uma simplificação bem grande do vasto campo que é a questão da aprendizagem. Mas muito bem, então a primeira coisa é detectar dentro dessas áreas quais as que você tem maior habilidade. Então, se você tem habilidade textual, você está indo pelo caminho certo quando você lê, faz resumo. Isso faz com que você grave mais, certo? Se você é oral, certamente, né, se você precisa verbalizar aquilo para entender, você precisa verbalizar seu pensamento, sua reflexão, para avançar com ela. E isso é uma técnica que muita gente acha curiosa, mas funciona em diferentes graus. Você experimentar como se estivesse dando uma palestra ou dando uma aula, você organiza seu raciocínio, seu pensamento e começa a se familiarizar com aquelas questões. Então, o primeiro passo é você enxergar qual desses perfis se aproximam daquilo que você tem maior habilidade, maior facilidade. Segundo passo é você, através das habilidades que você tem, e aqui, de fato, eu volto a dizer, o que ela está fazendo, se não está plenamente correto, está no caminho de. Por quê? Porque diversas pesquisas, eu vou me referir a algumas delas, eu disponibilizei para vocês algumas imagens que são frutos de pesquisa, são apresentadas, coloquei até um link para que vocês vão direto na matéria, se vocês acharem, não, isso daqui o cara está inventando isso. Então, tem o link para você ir direto lá para a matéria. Sobre a retenção de informações de acordo com as atividades que você faz durante o seu estudo. Então, e eu vou chamar a atenção para vocês do seguinte, essas imagens que estão baseadas num estudo do Glasser, numa visão, numa abordagem do Glasser, eles estão muito próximos de uma abordagem que é mais difundida na área da educação, que é a da taxonomia de Bloom. Bloom já é da década de 50, então já tem uma série de discussões. Na verdade, muita gente já diz que se avançou aquele quadro dos verbos de Bloom, por exemplo, ele já estaria ultrapassado no sentido de que você já identificou outras questões em relação à educação. Aí você vai dizer, porra, mas avançou e você ainda está falando daquilo? É porque aquilo vai dar liga, vai fazer você entender melhor a questão de que mesmo fora da área de educação, você tem um conjunto de atividades que aumentam a retenção de informação. Então vamos para o quadro da retenção de informação, certo? Então como ele do William Glasser, vai aparecer da seguinte forma: ler. Então, como é que nós aprendemos? No geral, na média da população, quando você lê, você retém, você aprende cerca de 10% daquilo que você leu. Quando você lê e escuta, passa para algo em torno de 20%. Quando você lê, escuta e vê, isso equivale a 30% da retenção das informações que são constantes naquilo que você está estudando.
Se você associa ver e ouvir, isso salta para 50%, tá? Então veja o salto que você tem ao ver e ouvir alguma coisa. Daí você começa a entender por que a escola é classicamente o local onde você vai para aprender, certo? Então você tem outras atividades. Conversar, perguntar, relatar, numerar, definir, debater. Todas essas ações, quando são articuladas, elas respondem por algo em torno de 70% da aprendizagem em relação àquilo que nós somos expostos. Tá? Quando nós avançamos, e aqui eu chamo a atenção para mostrar que o que a colega está fazendo era correto, escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar. Isso faz com que a retenção de informações, a aprendizagem, chegue a um patamar de aproximadamente 80% de aprendizagem e retenção da compreensão daquilo a que você foi exposto. Se você passar para outras ações, como explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar ou ilustrar, passa para algo em torno de 95% de retenção daquilo que você viu, daquilo que você estudou. Então, não é à toa que quando perguntam para a gente, vale a pena? Vale. Algumas vezes é menos pelo resultado e mais pelo aprendizado ao fazê-lo, certo? Então, guardem isso. Existem, inclusive, pesquisas que dizem o seguinte: quando você tenta fazer uma letra melhor, na verdade, para você ter uma ortografia mais legível, uma letra melhor, você obrigatoriamente aumenta a atenção sobre aquilo que você está escrevendo. Portanto, você tende a reter mais as informações. Não é à toa que existe uma correlação direta entre letra mais legível, não quer dizer letra esteticamente bonita, mas letra mais legível e notas com tendência um pouco maior. O que estamos falando aqui são mais tendências, certo? Muito bem. Agora vamos para os verbos que o Bloom colocou numa certa escala, dizendo o seguinte: são ações que demonstram um conhecimento mais simples e vão crescendo, vão se complexificando até um conhecimento mais profundo, certo? Então, eu vou simplificar o quadro porque ele está enorme e isso vai dar uns 50 minutos de conversa, o que ninguém tem tempo, né? Mas a ideia é a seguinte: relacionado ao verbo conhecer, que é o primeiro verbo, é o verbo mais básico, é o menos complexo de todos, você tem, por exemplo, a ação de lembrar, de memorizar. Por quê? Porque simplesmente você viu e quando cai na avaliação que você relate aquilo que você memorizou, você está fazendo uma ação quase que mecânica, quase, tá? Um segundo nível vai passar a ser o compreender. Por quê? Porque ele engloba o nível anterior e um grau maior de envolvimento e de raciocínio. Então você vai ter, por exemplo, explicar relacionado à compreensão. Quando você compreende algo, você é capaz de explicá-lo para outra pessoa que não sabe. Você tem depois a aplicação. O que é? É você utilizar, né? Usar aquilo que você aprendeu. Então, se você aprendeu a divisão, o professor pode te dar números para que você os divida por determinados algarismos. Isso demonstra um grau maior de conhecimento. E assim vai: análise, síntese e, por último, a avaliação. Quais são os verbos que estão ligados à avaliação? Julgamento, escolha, ajuizamento, né? Ajuizar, valorizar, certo? Então, compreende todos os outros e ainda este, certo? Muito bem. Vai haver uma continuação dessa aula, o fim, só que eu tenho que interromper no momento para conseguir criar um outro arquivo